Marcos capítulo 1, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de aprender um pouco mais da sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine, ó Deus, por meio da exposição da sua palavra, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações e torne esta palavra, Deus, aplicada às nossas vidas. Abençoe a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, então hoje nós iniciamos a nossa exposição no Evangelho de Marcos. E talvez você esteja se perguntando: pastor, por que Marcos? Se a nossa Bíblia começa com Mateus e depois Marcos. A razão é que Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E por isso eu gostaria de aproveitar a dinâmica do primeiro evangelho escrito para que nós possamos aplicar aqui as realidades contidas nesse texto para a nossa vida. Então nós precisamos olhar para o Evangelho de Marcos fazendo algumas perguntas. E a primeira delas é a respeito da sua autoria. Não sei se você sabe, todos os 4 evangelhos não possuem a sua autoria clara no texto. Você pode ler cada um dos evangelhos, que diferentemente, por exemplo, das cartas de Paulo, Pedro, João, Judas, onde os seus autores são definidos ali, isso não acontece em nenhum dos evangelhos. Então é interessante quando nós olhamos e perguntamos: por que então nós chamamos esse evangelho de Evangelho de Marcos? Ocorre que os manuscritos mais antigos constavam como título dos evangelhos, por exemplo, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus e o livro de Atos, Evangelho, mais Atos dos Apóstolos, de autoria de Lucas, o médico, e João, por conseguinte, o último dos evangelhos. E aí talvez você pode ficar se perguntando: mas puxa vida, existem evidências de que de fato foram estas pessoas que escreveram? Existem. Evidências históricas e textuais, e eu gostaria de trabalhar com os irmãos um pouco disso nessa manhã, aplicando a realidade de Marcos. É importante dizer também, irmãos, que a autoria dos evangelhos nunca foi contestada. Nunca. Desde o primeiro século, quando foram escritos, eles foram recebidos como a expressão da verdade de Deus revelada, mesmo quando o cânon da Bíblia foi discutido. Já no segundo século, havia uma tentativa de inclusão de outros textos sob a autoria apostólica que foram recusados. E os evangelhos, tal como nós conhecemos, nunca foram questionados. Os pais da igreja, que é como nós chamamos os discípulos dos discípulos de Jesus, eles entendiam ser esta uma verdade que continha nos manuscritos, desde os mais recentes aos mais antigos, como os manuscritos do Mar Morto, que são os manuscritos de Qumran. Todos eles vinham com a titulação de quem teria escrito esses evangelhos. Bom, ditas essas coisas então, existe ainda um outro relato interessante, esse de cunho histórico. Existia um pai da igreja chamado Papias.
ele foi discípulo de João. E Papias fez um registro histórico dizendo que João Marcos, teria ouvido de Pedro todo o testemunho de Jesus e relatado tal como Pedro havia apresentado. Então nós temos, além de todas as evidências escriturísticas, e daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos uma referência bíblica que faz menção a isso, ao fato de Marcos estar acompanhado de Pedro, nós temos ainda este relato histórico de um dos pais da igreja. E nós temos muitos outros, como Clemente de Alexandria, Orígenes, o Mártir, e tantos outros testemunhos, comprovando então a origem dos evangelhos. Então nós temos a autoria do evangelho de Marcos como sendo de Marcos. Mas que Marcos é esse? Quem estava no domingo passado já conhece o nosso Marcos, que na verdade tinha João por nome. Assim como era muito comum os judeus, João, também conhecido por Marcos, foi o autor deste evangelho. E aí nós precisamos entender um pouco melhor quem era esse João Marcos, este Marcos que foi intitulado aqui como autor deste evangelho. Marcos era um judeu que morava em Jerusalém, filho de Maria, como a gente vê na primeira referência em Atos 12:12. Naquele contexto, Pedro havia sido liberto por um anjo de Deus, e o anjo o conduziu para fora da cadeia, para fora dos domínios de Herodes, e ele foi conduzido até um lugar, até uma casa de uma mulher chamada Maria. É interessante, irmãos, como a casa de Maria era como um lugar onde os crentes iam para orar. O texto de Atos diz que quando Pedro chegou ali, bateu na porta, a pessoa o recebeu e ele foi introduzido para ali, e a igreja de Jesus estava ali orando pela libertação dos seus apóstolos, dos seus filhos, porque já havia perseguição naquele tempo. E entre os tais encontrava-se um homem chamado João, também conhecido como Marcos. Então, João Marcos cresceu tendo como referência o testemunho da igreja, de reuniões que aconteciam dentro da sua casa. E aí é interessante que a gente vê neste texto, em Atos 12, uma correlação com Atos 2, onde diz que a igreja crescia em número e Deus abençoava a igreja. Eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa. Então havia ali um senso de comunidade, de comunhão. As pessoas estavam unânimes no templo quando havia a exposição das Sagradas Letras, mas também dentro das suas casas, numa vida de comunidade, de oração. E era isso que estava acontecendo na casa de João Marcos. Portanto, ele era conhecido e conhecia os apóstolos, porque cresceu neste costume de ter ali culto doméstico, que ter ali uma celebração da comunidade, da igreja dentro de sua casa. Nós temos João Marcos como aquele personagem que foi o pivô da separação de Paulo e o seu companheiro. E aí, Barnabé, que era primo de João Marcos. A gente sabe que João Marcos, então, bebeu das palavras do apóstolo Paulo, a ponto de tê-lo acompanhado na sua primeira viagem missionária. Estava ali, junto com Barnabé, o homem conhecido por João Marcos, o mesmo que escreveu aqui o evangelho que estamos estudando a partir de hoje. Conhecemos também, sabemos, que lá no capítulo 15, ele, quando chegaram na Panfilha, no começo da viagem missionária, por algum motivo que ainda não sabemos, eles se separaram. João Marcos desejou não estar mais na companhia de Paulo e Barnabé, e ele desertou. Ele voltou para Jerusalém. Como quem diz, eu não quero ir nessa viagem missionária. Não, Paulo. Não vou com vocês. E aquilo feriu o coração de Paulo. Paulo foi abandonado por um companheiro mais novo do que ele, que estava aprendendo, que estava ali sendo introduzido na vida missionária. E aí, João Marcos, então, voltou para Jerusalém. Depois João Marcos é acompanhado por Barnabé. João Marcos aprende com Pedro a respeito de Jesus e do seu testemunho, irmãos. Isso é muito importante.
E nós vemos também que houve uma reconciliação entre Marcos e Paulo, a ponto dele acompanhar Paulo em momentos específicos da sua vida. E já no final da sua vida, Paulo, que antes estivera ferido pela deserção de Marcos, agora tem neste servo de Deus alguém que ele deseja ter para o resto da sua vida. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele escreve a Timóteo dizendo que ele está prestes a morrer, como de fato foi, decapitado. Ele foi perseguido, ele foi acusado injustamente por ser o idealizador de um plano que teria incendiado Roma. E Paulo, naquele momento crucial da sua vida, ele pede que Marcos esteja com ele, porque ele lhe é útil para o ministério. Então Marcos teve a companhia da sua mãe Maria, que era cristã, recebia a igreja na sua casa. Ele teve a companhia da igreja que se reunia na sua casa. Ele teve a companhia de Barnabé, homem de Deus, que acreditou que Marcos poderia ser instrumento de Deus para abençoar o seu povo, como de fato foi, e nos abençoa até hoje, pelo relato que fez de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós vemos também que Marcos bebeu da teologia do próprio Paulo, sendo amigo chegado de Paulo e sendo considerado um filho espiritual de Pedro. É este Marcos, o autor do Evangelho segundo o próprio. Vamos lá, existem pessoas que referem-se ao Evangelho de Marcos, aqui um dado curioso, como sendo, na verdade, o Evangelho de Pedro. Porque Marcos teria narrado as pregações de Pedro. E é interessante que você olha que uma das características do Evangelho de Marcos é a sua dinamicidade. Aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, e depois aconteceu aquilo outro. Como quem deseja contar resumidamente, rapidamente, muitas coisas, com um propósito específico, que eu gostaria que nós refletíssemos a respeito dele. Outro fato importante é a sua datação. Nós temos então, irmãos, dentro da tradição, dentro dos estudos teológicos do Novo Testamento, um consenso de que Marcos foi o primeiro dos evangelhos escritos. A palavra evangelho não é um termo evangélico, um termo cristão. Evangelho significa boas novas. Esse termo já existia e já era utilizado, inclusive, pelos romanos, quando em suas incursões pelas as suas tropas, eles ficavam aguardando o mensageiro com o evangelho, com a boa notícia da vitória dos seus exércitos. E aí, possivelmente, Marcos teria sido o primeiro a registrar de forma escrita o termo evangelho aplicado à boa nova de salvação de Deus para com aqueles que Deus amou na eternidade, escolheu, predestinou e aplicou sua graça. Ditas estas coisas, então, nós entendemos que Marcos foi o primeiro registro histórico, escrito dos evangelhos. Depois vieram Mateus e Lucas. Então, Mateus e Lucas beberam do evangelho primeiro, beberam daquilo que foi registrado por Marcos. Sim, irmãos, tanto Mateus quanto Lucas já tinham conhecimento e acesso ao texto de Marcos quando escreveram os seus respectivos evangelhos. E aí nós temos uma outra informação importante. Quando nós olhamos e comparamos os sinóticos, nós perceberemos que o mais sucinto deles é o evangelho de Marcos. A ponto de algumas pessoas afirmarem que Mateus seria a versão, que na verdade Marcos seria a versão resumida do evangelho de Mateus. Porque a gente consegue pegar Marcos e colocá-lo dentro do evangelho de Mateus. Esse pensamento encontra alguns problemas, justamente porque Marcos foi escrito primeiro. Nesse sentido, Mateus é uma versão ampliada do evangelho de Marcos. Mas por que isso, pastor? Não bastava apenas um evangelho, nós temos 4? Não. Aprove ao Senhor escrever a mesma história por interlocutores diferentes, com públicos originais distintos e que, embora diferentes em alguns aspectos, contando a mesma história,
se completassem. De sorte que quando nós lemos um sinótico, sinótico, o termo é utilizado para referir-se a Mateus, Marcos e Lucas, que eles obedecem mais ou menos a mesma ordem e contam os mesmos acontecimentos, para que haja compreensão mais profunda do texto, com todas as nuances do texto, é importante que ao ler Marcos, você considere Mateus. Ao ler Mateus, você já leu Marcos e deva considerar Lucas. Assim, você terá nuances diferentes, características, porque assim, ambos os textos, todos os textos foram inspirados por Deus, na ação do Espírito Santo. Mas isso não inclui características próprias daqueles que escreveram. Então perceba que relatos foram mencionados por um evangelista e obtidos por outros. Porque o foco o objetivo de cada um dos evangelhos era anunciar Jesus, mas com nuances muito específicas e peculiares. Nesse sentido, nós temos então, considerando o fato de que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e já eu explico por que é importante nós termos este fato histórico na mente, nós temos então que Mateus e Lucas foi escrito a partir do evangelho de Marcos. E aí nós sabemos que o evangelho de Lucas foi concluído, a narrativa foi concluída antes, ali por volta do ano 62, porque é até ali o relato de Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, embora numa disposição separada no nosso cânon, nós temos o Evangelho segundo Lucas, você passa João e depois tem Atos dos Apóstolos. Na verdade, originalmente é um livro só. É Lucas, o Evangelho, e Atos dos Apóstolos, que foi separado para uma melhor compreensão daqueles que leem o texto. Mas eles foram escritos pela mesma pessoa, contendo um compêndio só de escrituras. Nesse sentido, então, nós sabemos que Lucas relata em Atos dos Apóstolos até meados dos anos 60, até o ano 62. Então, com base nessa informação histórica, Marcos tem que ter sido escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Por que essa informação é importante? Porque nós passamos a conhecer o enredo, o contexto experimentado pela igreja. E aí nós percebemos motivações e a forma com que o evangelho que nós estamos tratando foi escrito. Na tradição, e esta tradição vem desde os pais da igreja, como alguns que eu já citei, o evangelho de Marcos teria sido encomendado pela igreja de Roma, para que houvesse um registro escrito do testemunho de Jesus. E quando nós paramos para pensar nisso, nesse fato histórico, nós precisamos nos lembrar que por volta do ano 70, já havia na igreja cristã uma perseguição em duas vias. Primeiro, a igreja foi perseguida pelos próprios judeus. Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. O sumo sacerdote deu ali autorização para Paulo ir atrás do caminho para prendê-los, açoitá-los, tirar a sua vida. Então, primeiro veio a perseguição ao cristianismo pelos próprios judeus. Mas depois o Império Romano passou a perseguir os cristãos por causa da loucura do imperador em pôr fogo em Roma e atribuir a culpa deste ato de loucura aos cristãos, e eles estavam sendo perseguidos. Eles eram levados às arenas para o jogo, para a loucura do imperador, e eles eram torturados, tinham os seus bens espoliados, ou seja, confiscados pelo Estado, eram privados de sua liberdade, e eles já estavam sofrendo com todas estas coisas. E a igreja de Roma estava neste contexto. E eles precisavam, então, a partir da pregação do evangelho para os gentios, de um registro escrito. Por que isso é importante? Por que antes isso não era assim? Era muito comum, irmãos, a tradição oral no meio do povo judeu. Eles se desenvolveram ao longo do tempo por meio da tradição oral, decoravam livros inteiros do Antigo Testamento.
E nós já estamos falando de meados do primeiro século. A primeira geração, a geração apostólica, primeira geração apostólica não, né? A geração apostólica ainda estava viva. Então havia testemunho oral, havia como balizar os escritos de fonte primária. Então, tendo sido encomendado para a igreja, pela igreja de Roma, mas não sendo aplicável apenas a Roma, o Evangelho de Marcos, então, foi escrito num contexto de perseguição. E aí nós precisamos parar para pensar, qual seria, irmãos, a mensagem principal deste Evangelho? Nós intitulamos essa série de exposições como sendo Marcos, o Evangelho de Marcos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos deseja apontar Jesus como o Filho de Deus. Porque pense comigo, a mensagem do Messias que veio salvar a humanidade para os romanos era fraca demais. O Messias dos judeus era filho de um carpinteiro pobre que morreu numa cruz. Então, era necessário um escrito testemunhal que comprovasse que Jesus era todas estas coisas. Filho de um carpinteiro pobre que morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Que Jesus era ao mesmo tempo filho de Maria, homem como eu e você, mas sem pecado, e ao mesmo tempo o Deus que se encarna. Que Jesus era ao mesmo tempo, sem se confundir, sem se anular, 100% homem, mas 100% Deus. Uma pessoa com duas naturezas. Isso muda a mensagem. Então Marcos se propõe a escrever para aqueles irmãos, para uma igreja gentílica que possuía ali irmãos judeus, como nós temos estudado nas quartas-feiras, apontando para que Jesus não era apenas alguém que nasceu numa manjedoura. Perceba aqui, diferentemente dos outros evangelhos, dos sinóticos, como é que Marcos começa? Ele já começa com o pressuposto de que as pessoas conhecem Jesus. Com o pressuposto de que as pessoas conhecem João Batista. Perceba, ele começa dizendo, princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Se você abre Mateus, você vai ver como vem um anjo, fala com Maria, conversa com José. Tem toda aquela trama para mostrar como Deus opera o seu plano salvífico em se encarnar como homem. Marcos parte do pressuposto de que todos já ouviram falar de Jesus. Jesus, Filho de Deus. É o que ele deseja trazer aqui. E por já terem ouvido falar de Jesus, ele não se propõe a explicar quem era João Batista. Ele só diz, olha só, apareceu João Batista. Imagine, irmãos, você tendo que contar para alguém a respeito de uma outra pessoa que está fazendo algo completamente diferente. Para você dar credibilidade a essa história, você teria que dizer, João Batista, filho de um homem consagrado a Deus, que nasceu com o voto de Nazireu, porque os seus pais já eram velhos, não podiam ter filhos, mas Deus falou com eles e permitiu que houvesse a gravidez, e esse menino nasceu com o voto de Nazireu, que vivia no deserto, vestia-se de pele de camelo, que punha um cinto de couro, que comia gafanhoto, que comia mel, e que ele seria o precursor do Messias. A gente vê isso em Mateus, nos evangelhos sinóticos. Em Marcos não. Apareceu João Batista. Por quê, irmãos? Ele parte do pressuposto de que João já é conhecido. Então Marcos tem uma característica muito importante que eu gostaria de destacar aqui. Na verdade são três. A primeira delas é a sua compacidade. Eu peço para a Fernanda revisar os meus slides. Você percebeu? Você escreve errado, erro de digitação, lê e você lê errado. Aí quando dá tempo, eu peço para a Fernanda revisar. Ela olhou para mim, o que é compacidade? Exercitando a minha erudição. Cadê, irmão? Compacidade é a característica daquilo que é compacto, direto, que não se detém a outros detalhes. E é exatamente essa uma característica
única do Evangelho de Marcos. Irmãos, percebam, Marcos é contado num ritmo extremamente acelerado e direto. Então, este é o Evangelho do nosso Senhor, é o Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Daqui a pouco a gente vai tratar dessa implicação, dessa declaração. Bom, ele já parte do pressuposto que todo mundo já conhece Jesus. O que ele quer dizer e deixar claro é que Jesus é Filho de Deus. Depois ele diz, apareceu João Batista que batizava o povo aí no rio. Batizava? É judeu. Ele não se detém a quem é João Batista, da onde surgiu esse cara, quem era João Batista, e assim ele segue todo o seu evangelho. Marcos não se detém às palavras de Jesus, você não vê grandes declarações de Jesus, sermões de Jesus, como Mateus capítulo 5, 6, o Sermão do Monte. A gente vê Marcos falando das atitudes de Jesus. Jesus é Filho de Deus. Jesus foi batizado por João Batista. Jesus chamou seus discípulos. Jesus curou fulano, expeliu o demônio de ciclano. Jesus está sempre fazendo alguma coisa que serviria de testemunho para mostrar que ele era Filho de Deus, que ele era o Messias. Então, o foco de Marcos é a sua brevidade nos relatos. Ele é direto ao assunto. Ele não se detém nos pormenores do discurso, mas para mostrar quais eram os efeitos das atitudes de Jesus para com as pessoas. Jesus chama os seus discípulos, vem, e ele veio. E aí quando você procura essa mesma informação nos sinóticos, você vai ver uma história contada com uma riqueza maior de detalhes. Mas isso não faz do Evangelho de Marcos um evangelho simplista. Ele é simples, mas não é um evangelho simplista. Nós percebemos aqui detalhes importantes utilizados na linguagem de Marcos que não são utilizados nos outros sinóticos, embora ele seja conciso. Ele traz uma vertente simples, mas não simplista. Como eu disse, a segunda característica é a sua vivacidade. É interessante quando a gente lê Marcos, a impressão que a gente tem é que vai pegar fogo na página, porque é um fato atrás do outro. É como, num exemplo bem raso, assistir um filme de ação. O que você espera num filme de ação? Ação! Então você vai ver um filme de ação, onde existe toda uma trama explicando a origem de cada personagem. Quando isso acontece, acontece. O que a crítica faz com um filme desse? É bom, mas poderia ser muito melhor. Porque quem assiste um filme de ação, quer ver as coisas acontecendo, quer ver dinamicidade, vivacidade nas tramas, na relação entre os personagens. E é isso que a gente percebe em Marcos. É vivo, sai fogo entre as páginas, as coisas estão acontecendo o tempo todo. Jesus está sempre dinâmico nas suas interações com as pessoas. Por fim, e não menos importante, a gente vê a ordenação. Ordenação aqui não significa ordenação de oficiais. É a ordem cronológica, é a disposição textual com base nos acontecimentos históricos. Isso não significa dizer que o relato de Marcos é cronologicamente perfeito, considerando os atos de Jesus. Mas que, em comparação aos sinóticos, ele é o mais bem estruturado no que diz respeito à cronologia dos acontecimentos. Então, por exemplo, você aprende com uma riqueza maior de detalhes a respeito do testemunho de Jesus, mais em Mateus do que em Marcos. No entanto, você consegue entender mais a dinâmica da história em Marcos, porque você não precisa fazer tanto exercício exegético de entender que esse contexto refere-se a 3 capítulos anteriores, porque segue uma ordem lógica, bem como cronológica. Bom, estas são importantes características do evangelho que nós estudamos. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas e o texto? Pois bem, entremos no nosso texto então. Nós temos aqui 3 informações ou 3 ensinamentos muito importantes que nós precisamos destacar. Dos versos de 1 a 8,
nós temos Marcos apresentando, em primeiro lugar, Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Como eu disse, cada um dos evangelhos tinham motivações muito específicas para serem escritos. Mas isso não fazia deles textos direcionados especificamente a um público seleto. Originalmente eles tiveram um público, mas eles são igualmente aplicáveis a um público mais geral, a Igreja de Jesus. De sorte que, embora diferentes, eles se completam. O texto bíblico está, por Deus, amarrado para a edificação da sua igreja. Então, nesse sentido, nós vemos então Marcos escrevendo a seguinte expressão: Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que esta expressão é muito importante? Como eu disse, o contexto do ano 70, meados do primeiro século, era um contexto de perseguição. Era um contexto onde os apóstolos estavam sendo martirizados, a igreja estava sendo perseguida. E a mensagem pregada para os gentios era justamente a mensagem simples de um homem que nasceu pobre, de um homem que viveu de forma simples, que se entregou, que morreu na cruz do Calvário. E aí, Marcos, então, se propõe, na ação do Espírito Santo, a mostrar, como eu disse, que tudo isso é verdade. Só não é toda a história. É necessário olhar para Jesus com um olho que vai além daquilo que aconteceu no dia da sua morte. Marcos está dizendo que Jesus não é apenas o carpinteiro, filho de Maria, que morreu e foi colocado no túmulo. É necessário apontar primariamente para aquilo que aconteceu 13 dias depois, quando aquele que estava morto reviveu. Porque se, interpretando o Antigo Testamento, isto já estava sendo contado, os gentios não tinham qualquer conhecimento de fatos históricos a respeito do Deus que se revela aos patriarcas, ao Deus que fala com Abraão. Então é importante apresentar o Messias como de fato ele é, homem e Deus. Esta é, meus irmãos, uma declaração que define a dignidade da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu me refiro à dignidade, eu estou compreendendo aqui não apenas o Jesus homem, mas também, sem anular, o Jesus Deus. Quando Marcos afirma que esse Jesus que vocês ouviram falar, que morreu e que nós estamos dizendo que ressuscitou, porque isso para os judeus era um escândalo. Ressurreição? Como assim? Então, irmãos, Marcos ele está pavimentando o evangelho do Deus que se encarna. Então a dignidade do nome e da obra de Jesus refere-se não apenas aos seus atos comuns, de uma vida comum, de um Jesus que nasce de uma família pobre, que é perseguida, de um Jesus que vai à festa de casamento como as outras pessoas, de um Jesus que come, almoça, que janta com as pessoas, de um Jesus que caminha contando uma história que traz alento ao sofrimento das pessoas, mas também de um Jesus que promove uma mudança que não é apenas exterior, ela é também exterior, de uma mudança que acontece dentro do coração, que prova a sua divindade, que prova a dignidade daquele homem simples, como sendo não apenas um homem simples, mas um rei coroado de glória. Marcos está afirmando, sem qualquer dúvida, este é o Evangelho, a boa notícia do Filho de Deus. Como eu disse, é uma declaração que define a dignidade de Jesus. J.C. Ryle, ele diz algo interessante quando comenta esse texto. Ele diz assim: a divindade de Cristo é a fortaleza e a segurança do cristianismo. Irmãos,
toda e qualquer tentativa de simplificar a Cristo, humanizando-o e fazendo com que Cristo seja apenas um homem, é desfazer aquilo que sustenta a fé que nós professamos. Todas as vezes que nós limitamos Jesus a um bom exemplo, a um bom testemunho, a uma mensagem que trazia consolo, a um Jesus que, assim como os profetas, produzia efeitos físicos para a glória de Deus, sinais, prodígios, milagres, mas que era apenas um profeta, como algumas confissões religiosas afirmam. Hoje em dia, já é impossível negar cientificamente a existência de Jesus. O Jesus histórico. Não dá para dizer que Jesus não existiu. O que acontece é que muitas confissões reduzem Jesus a um homem, bom como outros que já viveram, que morreu e que teve o fim da sua trajetória na morte. Então, quando Riley ele comenta esse texto, ele diz que a divindade de Jesus é a fortaleza, é o que sustenta a nossa fé. Porque se Jesus não é o Deus que se sacrifica, nós não podemos ser salvos. Sabia disso? Se Jesus não é 100% homem e 100% Deus, não há esperança para os cristãos. Nós precisamos sustentar esta divindade de Jesus. Os fins não justificam os meios. Então nós não estamos defendendo uma divindade porque precisamos manter a fé. Nós mantemos a fé porque esta divindade é irrefutável, inegociável. É por isso, irmãos, que Jesus precisa ser o centro das nossas atitudes. Aqui na igreja, Jesus precisa ser o centro do culto. Quando nós estamos tocando instrumentos, quando nós estamos dando aula de escola bíblica dominical, quando nós estamos operando o data show, o som, ligando, apagando as luzes, preparando a ceia, ou seja lá qual for a nossa atividade aqui, Jesus precisa ser o centro. Mas não apenas aqui, irmãos. Jesus não pode ser o centro da nossa reunião apenas. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Ele é o centro do culto porque cultuamos. Jesus é tão central no culto quanto é no exercício da minha profissão, no meu relacionamento com o meu cônjuge. E perceba a instrução de Paulo para os maridos. Maridos, amai a sua esposa. O testemunho de Jesus ou muda a nossa vida, ou estamos confessando uma fé que não experimentamos, tal como ela nos é apresentada. Então, irmãos, quando nós falamos da divindade de Jesus, nós estamos falando de um Deus que se encarna, de um Deus que morre, que se sacrifica, que provê salvação, o pagamento de uma dívida que não poderia ser paga por nenhuma pessoa que viveu aqui. Homem nenhum seria capaz de pagar o preço pela sua salvação. Por isso, sendo homem, experimentando tudo aquilo que consiste a experiência da vida humana aqui, Jesus foi perfeito. Jesus, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, foi levado para o deserto para ser... Jesus não se achou, nossa, errei o caminho e fui parar no deserto. Não, ele foi levado para lá para ser testado, para que, sem deixar de ser Deus, mas sendo homem, fosse testado, tentado em coisas que nós somos tentados todos os dias. Diferentemente de nós cedemos. Jesus respondeu com a palavra de Deus ao diabo, vencendo a tentação. Nós podemos caminhar um pouco mais e William Hendrickson, que é um outro teólogo sistemata,
os irmãos já sabem, né? Da minha predileção por teologia sistemática, é meu ramo de especialização e mestrado. Então, William Hendricks é alguém que influencia muito da teologia que bebo. E ele diz o seguinte: a doutrina de Cristo é a rocha debaixo dos nossos pés. Na sequência desse comentário, ele vai dizer o seguinte: se a doutrina de Cristo não for a rocha, nós não temos nada debaixo dos nossos pés. O que isso significa, o que esses teólogos estão dizendo, é que a declaração de Marcos, ela é central, definitiva e transformadora. É a mensagem do Evangelho pura e simples, sem ser simplista, porque existem implicações muito profundas em se declarar que Jesus é Filho de Deus. Talvez você confesse isso: Jesus é Filho de Deus. Mas como você se relaciona com o Filho de Deus? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a resposta que damos a este questionamento diz muito a respeito da fé que nós de fato possuímos no coração. Porque nós podemos cantar aqui, Jesus, o Filho de Deus, mas na nossa vida, vivermos como se esta não fosse uma realidade. Vivermos como se Jesus fosse o meu colega de escola, que eu me relaciono com ele do jeito que eu bem entendo. Como se Jesus fosse alguém que necessitasse. Irmãos, a gente vive uma geração de carência. Nós temos muitas carências. Carência de atenção, carência de cuidado. E existe aí, dentro do pensamento evangélico brasileiro, uma ideia de que Jesus está carente. De que Jesus precisa de você. Silmara, vem para Jesus. Jesus está te esperando, Silmara. Decide para Jesus. Olha só, Jesus está ali querendo te dar tudo, Silmara. Peraí, que história é essa? Quem precisa de quem nessa relação? Quem precisa de salvação? É o Filho de Deus que salva? Ou o ser humano que é pecador miserável e por isso está condenado? Quando nós nos referimos a Jesus como sendo o Cristo, o Filho de Deus, isso não pode ser restrito a uma declaração que a gente faz aqui na nossa pública profissão de fé. Porque a gente pergunta: você crê no Deus que é triuno? Creio. Mas essa é uma declaração que precisa ser autenticada. Pelo cartório? Não, pelo seu testemunho. A gente precisa fazer determinadas coisas e a gente precisa apresentar cópias fidedignas de documento. Para isso existe então um instrumento de autenticação, seja por chave digital que autentica, seja por instrumentos civis, como é o caso do cartório. Alguém que está dizendo: não, isso aqui é a expressão da verdade. Essa cópia aqui é perfeitamente a expressão da verdade. Então, o que confirma aquilo que nós declaramos aqui na pública profissão de fé, nas músicas que nós cantamos, é a vida que nós levamos fora daqui. É fácil ser crente no meio de crente. Em ambientes não é tão simples assim não. Mas vamos supor que está todo mundo aqui se respeitando, se amando, desejando a bênção uns dos outros, porque essa é a ideia de igreja. Mas é fora daqui que o calo aperta. Que nós somos testados, provados, tentados. É fora daqui que nós somos impelidos ao desejo de externar o nosso senso de justiça. E Jesus está pregando: ofereça a segunda face. E Jesus está pregando: perdoe. Mas a pessoa é difícil, pastor. É comum a retaliação. É um direito meu exigir isso. E é interessante como Jesus diz: mas entre vós não deve ser assim. Mas Jesus poderia ter ficado no campo do argumento. Eu gosto de me referir à humildade porque não existe exemplo maior de humildade do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a força pela qual tudo que existe, o Logos de Deus, que criou todas as coisas, e o poder da criação, irmãos, a gente vê isso em Paulo, é o mesmo poder que ressuscita Jesus. Esse Deus se curva, lava os pés fedorentos dos seus discípulos, tudo empoeirado. No meio de 12, estatisticamente falando, alguém devia ter frieira ali.
Agora fecha aqui o meu acrescento aqui, né? Mas imagine, irmãos, o dono de tudo isso aqui. Ele falou de humildade e ele faz o quê? O mais simples dos servos era quem fazia isso. A gente vai ver um pouquinho na frente aqui, João fazendo menção de não ser digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. E essa não é uma colocação corriqueira. Sabe por quê? Ele está dizendo que ele não é nem o mais simples dos servos, porque um judeu que tinha escravo, cada escravo tinha uma responsabilidade ali na vida cotidiana. Cada família era um clã, né? Então, existia servos que faziam, que serviam à mesa, que trabalhavam no campo, que tinham atividades específicas, e o menor deles, o que tinha menos moral entre todos, era aquele que desatava as sandálias e carregava. Você chegava na casa, você tirava os pés. E eles se higienizavam ali, né, no chão poeirento. E João Batista faz menção. Eu não sou digno nem de fazer aquilo que o mais simples dos servos é encarregado de fazer. É esse Deus que se curva, ensinando humildade para a salvação do seu povo. Nós temos ainda implicações importantes. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas nós seguimos. Em segundo lugar, o princípio do Evangelho constitui um cumprimento das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho, irmãos, os Evangelhos, o Novo Testamento, não é um livro diferente, desconexo, que foi introduzido para que juntos eles fizessem parte de um mesmo caderno, sendo coisas completamente diferentes. O Evangelho, assim como o Novo Testamento, né, que eu estou chamando de Evangelho aqui, é tão palavra de Deus como o Antigo Testamento. E ele é tão ligado ao Antigo Testamento quanto o Antigo Testamento depende do Novo Testamento. São textos inseparáveis. E quando nós olhamos para o relato de Marcos, e a partir de Marcos, Mateus, Lucas e João, nós percebemos que não se trata apenas de um texto separado contando uma outra história, mas na verdade um cumprimento das Escrituras. Tudo o que aconteceu, tudo o que foi registrado a respeito da vida e obra de Jesus Cristo não foi por acaso. Não aconteceu por acidente. Alguém, por gentileza, Romeu está aí, Romeu é rápido. Acorda, Romeu. Gênesis 3, verso 15. Alguém abra, e quem abrir primeiro, leia para mim, por gentileza. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pode continuar. Mais um. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesse. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Até aí. O relato de Gênesis 13, a partir do verso 15, fala da sentença de Deus para com o pecado. Sofrimento, dor, perdição, separação de Deus. Para que houvesse novamente comunhão, era necessário uma notícia boa. Porque depois do pecado, irmãos, esta foi a consequência, a separação de Deus. A partir deste momento era necessário o Evangelho, uma mensagem de boa notícia. E aí, esta mensagem de boa notícia,
está sendo escrita desde quando Deus interrogou ali Adão pelo seu pecado. É interessante, irmãos, a gente fazer correlações. A gente tem hoje, vou fazer um teste. Quantos sacramentos existem, irmãos? Cadê o... Você tem que responder aí, rapaz. 2. O batismo e a ceia. Então, a ceia é o sacramento que nos lembra a vitória de Deus em salvar aqueles que creem. Existe uma correlação da ceia como sendo o derramar do sangue do Cordeiro para a remissão de pecados, com o livramento de Deus lá no Êxodo, depois da última praga, quando o sangue derramado, aspergido na porta, significava que naquela porta, onde houvesse sangue do sacrifício aspergido, não haveria morte. E então, depois daquele evento, passou-se a comemorar a Páscoa do Senhor. O termo hebraico Pesach significa pular, passar por cima. Então a Páscoa foi o evento onde o sangue aspergido fazia com que o anjo da morte não alcançasse os membros, o primogênito daquela casa. E talvez você faça a conexão correta. Então a ceia está para o sangue que foi derramado na Páscoa. Tá certo? Tá certo. Mas a Páscoa está conectada com o Gênesis. Quando depois do pecado, Deus fala: Adão, cadê você, meu filho? E Adão, depois de ter pecado, viu que estava nu, tentou tapar a vergonha que sentia pela a desobediência ao Senhor, e ele pegou então folhas de figueira. Deve ter ficado igual o Tarzan dos filmes. Tentou lhe costurar uma roupa para ele com folhas de figueira, uma tentativa humana falida de encobrir a sua vergonha, e ele percebeu que não tinha dado certo e ele se esconde. Deus não sabia onde Adão estava, irmãos? É claro que sabia. Mas era necessário que Adão confessasse o que ele tinha feito. Senhor, eu estou aqui. Eu tive vergonha do Senhor. Eu percebi que eu estava nu, e quando ele diz isso, ele já implicitamente reconhece que tinha tentado tampar a vergonha, que tinha se esforçado para encobrir a sua desobediência, mas não tinha logrado êxito. Então ele se esconde, se afasta de Deus, ele foge de Deus. E Deus então faz o que, irmãos? Sequência do texto. Vamos lá, me ajudem. Sacrifica um animal e faz as vestes com a roupa. O sangue é derramado em Gênesis. O sangue é derramado em Gênesis. E a roupa que de fato encobre a vergonha do ser humano é provida por Deus e não pelo homem. Sabe o que é isso em Gênesis? A mensagem do Evangelho. Deus derramando sangue para encobrir a vergonha do ser humano. É isso, meus irmãos, que nós vemos no Novo Testamento. Cristo se materializando como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios veterotestamentários não tinham o poder de remover pecados. O sacrifício era prestado com a finalidade de apaziguar a ira de Deus, como uma espécie de reconhecimento da necessidade do perdão de Deus, para que Deus não fulminasse o ser humano, e ele pudesse então aguardar até o dia da sua ira, que aconteceu quando? Quando Jesus na cruz do Calvário disse: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Neste momento, irmãos, todos os pecados daqueles que Deus desejou salvar estiveram sobre os ombros, simbolizados no sangue vertido naquela cruz, agora sim, para a remissão de pecados. E nós temos então a história sendo contada. Marcos 1, capítulo 2, nos diz, Marcos 1, verso 2 nos diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías,
eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. E aí, irmãos, a gente vê, desconfigurou. A gente faz bonitinho, né, mas não coopera. E aí, irmãos, a gente vê uma conexão de Novo Testamento com o Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, verso 1, diz exatamente isso que Marcos está citando aqui. E aí, os mais atentos podem dizer, amém, Marcos parece que comeu bola aí. Ele diz, assim conforme está escrito no profeta Isaías, mas a citação que ele faz é Malaquias, onde Malaquias fala a respeito daquele que haveria de vir, preparando o caminho para aquele que haveria de salvar. Aqui, falando de João Batista, que ele vai citar na sequência, que prepara o caminho, que faz a picada, né? Os pecuaristas vão saber, né? A picada, quem vai primeiro, quem abre caminho, para que depois viesse aquele que de fato salva, que é Jesus Cristo. Aqui está sendo mencionado em Malaquias, capítulo 3, verso 1, bem como Marcos está falando de Malaquias, de João Batista e Jesus. Mas por que, afinal de contas, ele fala de Isaías? A gente já continua no texto e a gente já vai entender agora. No verso 3, ele complementa, e aí sim, ele faz uma citação direta de Isaías, capítulo 40, verso 3. Irmãos, estou colocando aqui, para que fique mais fácil você fazer as suas anotações aí. Eu percebi que existem irmãos que gostam. Na quarta-feira a Carminha traz uma caneta, e ela deve ter gastado umas 10 canetas já, ficando anotando, então estou trazendo aqui as referências para ficar mais fácil para os irmãos. A correlação. Então, aqui no verso 3 ele diz assim, a voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Lá em Isaías, existe uma profecia que viria um rompante do deserto, alguém que anunciaria arrependimento e confissão de pecados, mas esse era apenas aquele que prepararia o caminho. Aí a gente entende por que Marcos cita Isaías e não Malaquias como sendo a fonte primária. Porque o que acontece aqui, irmãos, é o seguinte, na construção textual, ele está citando Isaías. Isaías, dentro da tradição judaica, é o maior e o mais conhecido dos profetas. Então, ele não incorre em engodo, em engano nas citações, mas ele cita o mais conhecido para apresentar aos irmãos a origem dos seus argumentos. Então, é por isso que no verso 2 ele diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, porque embora imediatamente ele faça menção a Malaquias, na sequência, falando da mesma pessoa, João Batista, ele usa do profeta mais conhecido. E aí, ele continua. Oi? Ali em Lucas 1,3 é Marcos 1,3. Perdão. Isso mesmo, Marcos 1,3. Eu não faço ideia porque eu coloquei Lucas. Nossa, e o outro também está errado. Porque tem mais um. Quando você vê Lucas aqui, leia-se Marcos 1,3. Obrigado, Netinha, eu não tinha nem percebido. E aí, mais uma vez, lá no 6, verso 6, Marcos, capítulo 1, verso 6, ele diz assim, as vestes de João, então ele já falou de João, e ele está descrevendo como era a aparência de João. É também uma citação de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Esse texto eu quero que alguém leia para mim, por favor, Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, porque ele é importante. É a última profecia do Antigo Testamento. Pastor, eu não sei onde está Malaquias. Acha Mateus e anda para trás um pouquinho, você vai achar. O verso 6 de Marcos diz assim, as vestes de João Batista, eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Alguém que achou para mim Malaquias capítulo 4? Aline, por gentileza, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha vir a terra com maldição. Irmãos, existe uma correlação em 2 Reis, versos 1-8, que eu peço que alguém abra também. Depois que ler esse texto, a gente vai discutir um pouco aqui rapidamente
o significado dele. Já estamos concluindo, viu, irmãos? Segundo a Reis, essa referência está certa. Eu já vi essa referência, pastor. Você errou já o livro da mesma. Não, lá eu errei o evangelho, né? Ao invés de Marcos era Lucas, ao invés de Lucas era Marcos, e aqui, segundo a Reis, é segundo a Reis mesmo. É do 1 ao 8? Não, só o verso 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram. Não. Segunda vez? Segunda Reis, verso 8. Segunda Reis, capítulo 1, verso 8. Eles lhe responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Irmãos, aqui é o seguinte. Marcos está fazendo uma referência a Malaquias, atrelando, e nós estamos fazendo nós estamos atrelando a Segunda Reis, capítulo 1, verso 8. Imagine comigo, Malaquias proferindo a última profecia veterotestamentária, falando que Deus vai mandar Elias, um homem simples, que veste pele de animal, cinto de couro, que vive no deserto, como um ermitão. Esse é o termo atribuído a pessoas com esse tipo de costume. Era um ermitão. Ué, Elias tinha vivido centenas de anos antes. A que essa profecia se refere? Será então que existe a maneira de nós defendermos aqui seria esta uma reencarnação? Deus estaria mandando de novo Elias para nascer de novo? É óbvio que não. Aqui, meus irmãos, na profecia de Malaquias, Deus está proferindo a seguinte mensagem: eu vou mandar um homem, tal como Elias, um homem sim. Elias, irmãos, um ermitão, sabe aquela pessoa direta ao ponto? Que não tem meias palavras, que vai pregar arrependimento, custe o que custar, e o poder de Deus opera na vida desse indivíduo. Era esse o profeta Elias. Um homem que vivia no deserto, que se vestia de couro de animal, um ermitão. Então em Malaquias Deus está dizendo que levantará uma outra voz no deserto, tal como Elias, descrito aqui em 2 Reis, capítulo 1, verso 8, como sendo um homem que profere uma mensagem de arrependimento. O povo de Deus no tempo de Elias havia se desviado, abandonado ao Senhor. Era necessário um homem que dissesse as verdades de forma dura, sem medo. Embora num dado momento ele tenha vacilado. Mas Elias é esse cara. Então, Marcos lê Malaquias considerando 2 Reis para dizer que João Batista é esse, tal como Elias, que vem do deserto pregando uma mensagem de arrependimento. Então, irmãos, o princípio do Evangelho constitui o cumprimento das Escrituras. Não tem nada acidental aqui, e nós partimos para o encerramento. Foram profundos os efeitos do ministério de João Batista. Eu já disse superficialmente quem era João Batista, primo de Jesus, mais ou menos 6 meses mais novo do que Jesus, que tinha voto de Nazireu, vivia como um ermitão, que nasceu por um milagre de Deus, já de pais velhos, e que foi chamado por Deus. Quando seu pai recebeu a mensagem de que seria pai, ele vai ser um grande homem, que vai anunciar a vinda do Messias. Esse é João Batista, e o seu testemunho trouxe grande influência, porque João Batista, irmãos, foi responsável por fazer um reboliço na Palestina, irmãos. Ele foi responsável pelo despertamento da nação judaica, da sua sonolência. A gente vê Malaquias proferindo um tempo de 400 anos até Jesus, o Novo Testamento, um tempo de silêncio, onde o povo se afastou de Deus, e a gente vê nas atitudes dos religiosos do tempo de Jesus a descrição de um povo que era religioso, mas não era espiritual, de um povo que não buscava a Deus. E então este homem, João Batista, preparando o caminho, abrindo a picada, é aquele que está chamando o povo ao arrependimento. Qual que era a mensagem de João Batista, irmãos?
Às vezes, né, a gente fica pensando no nosso ministério. O pastor usa a mesma Bíblia dos cristãos que usam há 2000 anos. Os irmãos leem a Bíblia todo dia na sua casa, eu quero crer nisso. E todo domingo nós temos que pregar uma mensagem nova. E surpreendeu os irmãos. Uau, essa aí foi boa. Para não contar as reflexões de meio de semana, estudo bíblico. Então é um desafio, irmãos. João Batista pregava uma mensagem só. Imagina o tanto que essa mensagem estava boa. Era sempre a mesma. Era sempre a mesma. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. A mensagem dele era expor fielmente a pessoa de Jesus, mostrando a sua plenitude, o seu poder para salvar. Embora ele só tenha feito menção de Jesus quando Jesus veio até ele, a gente vai ver isso daqui 2 domingos, e ele declara: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O chamado de arrependimento de João Batista era justamente a sua mensagem. Nós concluímos aqui então com uma informação importante: batismo para a remissão de pecados, porque a gente lê aqui, verso 5. Saíram para ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Talvez quando você lê esse texto, você fala assim: mas por que será que Marcos tirou o fogo daí? E nos outros evangelhos vai ver que foi batizado nas águas, e vai vir aquele que vai batizar com o Espírito. É o que João Batista vai dizer um pouco na sequência ali, verso 8, eu estou batizando com água, mas Jesus vai batizá-los com o Espírito Santo, e nos outros evangelhos, com fogo. Então, será que Marcos omitiu o fogo aqui, ou não relatou o fogo? Eu queria trazer aqui uma informação importante para os irmãos. Quem aqui já orou pedindo para ser batizado com o fogo de Deus? Levanta a mão, por favor. Depois da minha afirmação, ficou meio suspeito, meus irmãos ficam com medo. Eu já orei, assim, para Deus me batizar com o fogo do Espírito. Pois é, depois que eu estudei, eu nunca mais orei assim. Vamos comigo? O batismo para a remissão de pecados refere-se à remissão de pecados. Ali eu repeti. Ou o batismo com o Espírito Santo. Quando João está falando do batismo com a remissão de pecados, com água, ele está referindo-se ao batismo com o Espírito Santo. Dentro da teologia pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é algo que você recebe depois da conversão. Ou seja, primeiro você se converte, e depois, dependendo do seu desenvolvimento, da sua busca, Deus te batiza com o Espírito Santo. Por que biblicamente isso não pode ser sustentado? Porque senão a gente teria que admitir a existência de classes diferentes entre os filhos de Deus. Eu não estou dizendo que não exista diferenças entre intimidade com Deus. Existem pessoas que buscam a Deus muito mais, e por isso Deus as usa muito mais. Mas isso não significa que o irmãozinho ou o novo convertido não foi batizado, selado com o Espírito Santo. João está dizendo o seguinte: eu estou batizando com água, e aí, para a remissão de pecados. E aí ele fala o seguinte: mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo, e nos outros evangelhos, com fogo. Então, irmãos, dentro da teologia reformada, biblicamente falando, batismo com o Espírito Santo é o mesmo que conversão. Quando nós somos chamados em vocação eficaz, nós somos selados com o Espírito Santo. A gente vai ver, eu trouxe algumas das muitas referências a respeito disso no Antigo Testamento. Depois, se você quiser, o tempo não nos permite, mas você pode anotar e lê-las, como Deus nos batiza, nos sela com o poder do Espírito Santo. Pastor, mas e o batismo com fogo? Nesse contexto, no contexto dos evangelhos, aqui da narrativa, batismo com fogo é o juízo de Deus para com aqueles que não foram batizados com o Espírito. Então, quando a Bíblia refere-se nos outros evangelhos deste batismo com fogo, não é ser cheio do Espírito, não. É ser objeto da ira de Deus.
E aí, fogo, dentro do cânon, ele é tido muitas vezes como a ação do Espírito Santo que purifica, certo? Certo? O fogo, como ação do Espírito Santo, é algo que traz pureza, mas também é tido como algo que consome, que extermina. É o poder de Deus em juízo. E neste contexto é exatamente o caso. Batismo para a remissão de pecados refere-se à conversão. Por que João estava batizando se os judeus eles já tinham a circuncisão? Porque é o seguinte, irmãos, o que acontecia é que os prosélitos, ou seja, os gentios que desejavam ser judeu, além da circuncisão, eles eram batizados também. João estava provocando um reboliço porque ele estava oferecendo isso, inclusive para os judeus. Mas ele estava ensinando o seguinte: olha, eu estou batizando vocês para o perdão de pecados, para a confissão de pecados, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. O que isso nos ensina, irmãos? Que é necessário haver arrependimento e mudança para que haja ação do Espírito Santo. Então, conversão não significa algo separado de transformação. É isso que nós aprendemos neste texto, nas palavras de Marcos. 3 são as conclusões que nós chegamos até aqui, vou lê-las rapidamente. Em primeiro lugar, Deus é fiel às suas promessas e o envio do Messias é uma prova da sua fidelidade. A vida do Messias ali está prosseguindo, é precedida a uma chamada ao arrependimento. Ou seja, irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Arrependa-se dos seus pecados. Era esta a mensagem de João Batista, esta a mensagem do Evangelho. E por fim, o batismo com o Espírito Santo é uma prerrogativa de Deus. Só Deus tem a capacidade de purificar pecados. Qualquer tentativa nossa para purgar ou pagar o preço do nosso pecado será uma tentativa falida. E com estas aplicações nós encerramos aqui a exposição desta primeira porção de texto.